Bom, gente, eu sou o Fábio Ribeiro e nós vamos fazer um experimento aqui bem conhecido já no YouTube, né? Assim, tem dezenas de vídeos desse modelo no YouTube. E é importante, é interessante porque esse experimento ele nos mostra como a força superficial ela pode atuar em determinadas situações. Então eu vou colocar aqui algumas gotículas de água na superfície de uma moeda e a gente vai conseguir observar nitidamente a força superficial atuando aqui. Então vamos lá e depois a gente conversa um pouco mais. Então aqui nós conseguimos observar com essas gotas de água essa tensão superficial. Aqui nós vemos que ela pode surpreendentemente se manter sobre uma moeda durante um longo tempo. Mas à medida em que essa tensão ela é reduzida, e isso acontece na medida em que vamos acrescentando mais gotas de água sobre a moeda, nós vemos que aqui nós conseguimos observar que é como se houvesse uma película envolvendo toda essa água, fazendo com que essa água ela se mantenha aqui na superfície da moeda. E na medida que essa força ela diminui, então a tendência natural que essa água ela escorra aqui pelas bordas da moeda. Por enquanto ainda não, daqui a pouco vai romper. Nós observamos aqui que a água ainda está nesse formato, né? Aqui, parecendo que tem uma película, né? Segurando essa água. E daqui a pouco vai romper essa película. E isso aconteceu agora. Então, nesse momento, nós vimos então que a força superficial estava de fato segurando essa água na superfície da moeda. Essa tensão superficial, ela faz com que a água ela se mantenha coesa, porque as suas moléculas, né, elas estão fortemente unidas. Então, como eu já disse, é como se houvesse então uma superfície elástica que fizesse com que essa água ela se mantivesse na moeda, embora ela estivesse numa altura ainda bem considerável por toda essa moeda. Agora, na flotação, a flotação é sabidamente uma técnica de separação de misturas que consiste na introdução de bolhas de ar a uma superfície, a uma quantidade de partículas que estão em suspensão. E a tensão superficial ela é diretamente responsável pela formação das bolhas e pode ser entendida como uma espécie de película que envolve os líquidos, semelhante à existência na gema de ovo. Então, essa película então, que envolve os líquidos é o que vai fazer então com que esse processo de flotação seja intensificado. E nesse sentido, nós observamos o quanto a flotação ela pode fazer toda a diferença no processo de enriquecimento dos minerais desejados. Então nós vemos que dentre os métodos propostos para a flotação, observar sobre a hidrofobicidade
dos minerais ou a hidrofilicidade dos minerais é muito importante para que se tenha êxito no processo de flotação, pois quando esses minerais, eles são hidrofóbicos, e nós sabemos que são poucos minerais que têm por natureza essa característica, como o carvão, o molibdeno, a grafita. Então esses materiais eles têm maiores probabilidades de flotarem de forma natural, né? Eles são flotáveis de forma automática. Quando não, é preciso entrar com agentes, né? Para que esse processo ele ocorra, para que um dos minerais, né? Ele seja induzido ao processo de hidrofobicidade, enquanto o outro será induzido, se tornará então um material que ele não tem, um vai ter afinidade com a água e o outro vai ter ódio, não vai gostar do ar, ou vice-versa, né? Não tendo afinidade com a água e tendo afinidade com o ar. Então assim se consegue flotar um dos minerais quando se tem essas propriedades. No momento da formação